Boa noite, galerinha. Vamos lá para a análise aqui de mais alguns microcontos de Hora de Alimentar Serpentes. Hoje eu selecionei aqui para a gente começar com um microconto chamado Direito de Propriedade, página 35. Diz assim: a verdade não estava disponível naquela sala, naquela casa, naquela tarde. No entanto, dois homens discutiram, com irônica elegância, a princípio, e logo com ferocidade, ambos seguros de possuí-la. Teriam chegado ao duelo, não fosse a intervenção de um terceiro, que oferecia a paz através de uma outra opinião. Recolhidos ao seguro território da civilidade, cada qual mantendo em silêncio seu lote, agora eram três a possuir verdade inexistente. Bom, nesse microconto, Marina Colaçães trabalha com essa ideia da verdade, né? E da disputa da verdade. Então, dois caras estão disputando para saber aqui quem tem a verdade, e na verdade chega durante a discussão deles chega um terceiro que oferece uma terceira verdade. E no fundo, todos eles acham que estão com a verdade inexistente. Então, esse microconto dela, direito de propriedade, né? Cada um tem propriedade sobre a sua verdade. Esse microconto dela aqui, da Marina Colaçante, brinca, né, com alguns ditados populares, né? Tem um que diz assim: mais vale ser feliz do que ter a razão, do que ter a verdade. Ou então a verdade se dá apenas aos loucos, né? E a verdade, na verdade aqui, no microconto, ela é inexistente. Não existe uma verdade, existem apenas pontos de vistas, né? E cada ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Então ela brinca aqui com essas noções de verdade, relativismo, propriedade da verdade, ponto de vista. Então esse microconto aqui da página 35 brinca com essas questões. Muito interessante. Faz um jogo aí com essas questões. Vamos ver aqui, eu selecionei um outro microconto, indo mais à frente, na página 227. Esse microconto se chama Duas Rotas nas Mãos. O homem parado na calçada traz dois veleiros nas mãos. O leve vento do trânsito agita as velas brancas. Na mão direita, a rota das Índias. Na mão esquerda, a dos mares da América. O homem hesita. O sinal fecha, o homem desce da calçada e vai vender entre carros seu impossível destino bipartido. É interessante, né, que esse homem que carrega ali nas suas mãos dois veleiros, duas caravelas, ele fica em dúvida se ele vai para o oeste ou se ele vai para o leste. E esse microconto, de apenas 6 linhas, ele brinca, faz uma intertextualidade com a história mundial, porque ele vai tratar aqui de Cristóvão Colombo, que supostamente iria para as Índias, acabou chegando nas Américas e achou que continuava na Índia, né? Que teria teria chegado em si às Índias, né? E que, segundo alguns historiadores, segundo a historiografia, ele volta à Espanha achando realmente que esteve nas Índias e não sabendo que descobriu o continente, né? O Novo Mundo, a América, o continente americano. Então, esse homem aí, com as duas caravelas na mão, entre as especiarias das Índias e entre as terras, um novo mundo desconhecido, ele fica indeciso, desce da calçada e vai vender entre os carros os seus veleiros, né? É uma brincadeira com esses veleiros que se vendem, né? É muito comum a gente chegar em diversas partes do Brasil, né, e você tem um veleirinho de madeira,
né? Escrito assim, Porto Seguro, Rio de Janeiro, Bahia, né? Salvador, Bahia, Sergipe, Aracaju, né? Natal, enfim, é uma é um tipo de souvenir muito comum no Brasil, né? O Brasil que é também herdeiro desse destino do mar, do destino do Atlântico. Indeciso, né? Com o seu destino bipartido, ele não consegue decidir o seu caminho, o caminho a tomar. Bem interessante, né? Esse microconto. Escolhi um outro aqui para nós trabalharmos na página 257, que se chama Uma Frase Só. Vou lê-lo. Leu num livro casualmente. Eu estou também me acostumando a considerar todo ato sexual como acontecendo entre 4 indivíduos. Era Freud, em carta a seu amigo Fleiss, referindo-se à teoria da androginia. Aquela noite, fazendo amor com a mulher, e em muitas noites a seguir, incomodou a presença de tantos. Se antes não os percebia, agora era-lhe quase impossível suportá-los. Por fim, tomou a econômica solução. Desfez-se dos outros 3 que lhe ocupavam os lençóis e dedicou-se a amar somente a parte feminina de si mesmo. É uma brincadeira aqui, né, com a teoria da androginia de Freud, né? Vamos lá, o que significa o termo andrógeno, né? Android, né, que vem do latim, né, homem, e gine, que vem do latim feminino. Então, andrógeno é um ser entre o masculino e o feminino, que tem tantas características masculinas quanto femininas. E segundo essa teoria freudiana, essa teoria psicanalítica, né, todos nós temos um lado masculino, um lado feminino, né, os homens, e todas as mulheres têm um lado masculino e um lado feminino. Então, quando ele se deitava com a mulher dele, eram 4 lados num ato sexual, né? Num ato sexual. E o que ele vai fazer, né? Aquilo começou a incomodar ele, né? Antes dele saber da teoria, ele não tinha esse incômodo, não sofria esse incômodo. A partir do momento que ele passa a conhecer a teoria, ele fica incomodado. E, por fim, solucionando o problema, ele dedicou-se a amar somente a sua parte feminina de si mesmo. Ou seja, né, ele terminou solitário. Né? Aquilo incomodou tanto ele, o conhecimento incomodou tanto ele foi alimentado, né, serpente, né, foi alimentada, lembrando-se do nome do livro, Hora de Alimentar a Serpente, que ele acabou ficando sozinho, né, com aquelas perturbações e acabou amando somente o lado feminino dele. Acabou ficando solitário. Interessante, né? Esse é bem irônico, né? E o final bastante surpreendente, como a maioria dos microcontos aqui da Marina Colasanti. Bom, vamos ao último de hoje aqui, na página 355, Mais que Salomão. Em dúvida entre 2 homens que a queriam, a mulher achou a solução salomônica. Seria de um nos dias pares, seria do outro nos dias ímpares, e aos domingos continuaria solteira. Justamente num domingo, conheceu o 3º homem, por quem abandonou os outros 2, e o seu dia semanal de solteirice. Então, assim, a semana tem 7 dias, um dia ela ficava com um, né, num dia par ela ficava com um, no dia ímpar com o outro, par com um, ímpar com o outro, par com um, ímpar com o outro, né? 6, né? Então, você tem aí 3 dias que ela vai estar com um, 3 dias que ela vai estar com o outro, e um dia ela ficava solteira. E no domingo, olha o que a vida fez com ela, né? Ela conhece o 3º e ela acabou, né, abandonando a sua solteirice. Por quê, né? Porque era o dia justamente que ela estava solteira, né? Que ela estava ali no mercado, né? Que ela estava ali para paquera, né? Que ela estava disponível para a novidade, para o novo, né? E ela acabou
ficando, perdendo, né, esse dia aí de solteira, né, e acabou ficando somente com esse. Bom, é isso, gente. Por hoje são só esses contos, essas análises. Boa noite.